Bom dia, quarto ano. Como estão vocês? Estão bem, se cuidando, se protegendo contra o coronavírus? Já agradeceram a Deus hoje pela oportunidade de estar vivendo, de ter vida, de ter saúde, de estar perto da nossa família? Então, vamos continuar aqui, né? Depois da nossa correção, a gente vai começar o estudo de hoje. E vamos começar com uma aula de geografia, que vai ser mais como um resumo que nós vamos fazer aí. Vamos lá, a gente vai estudar a relação entre a produção e o consumo. A produção é o início e o consumo é o fim. E esse estudo, né, que a gente vai fazer hoje, ele vai buscar demonstrar o que? A necessidade de diminuir o impacto dos processos de desenvolvimento econômico e também os desenvolvimentos sociais, visando ali uma mudança na mentalidade das pessoas, né, no sentido sempre de conscientizar a população no processo de produção e consumo. Então, a gente tem que, através desse estudo, compreender que há um determinado limite para se consumir e também para se produzir. Tudo isso aqui é para o bem do nosso planeta. Então, vamos lá. A produção é o início, como eu já falei para vocês. E ela é feita ali, na maioria das vezes, nas zonas rurais. Lembra que nós estudamos ali sobre o trabalho no campo e na cidade? Pois é na zona rural que nós encontramos a matéria-prima. A matéria-prima vai ser o primeiro elemento na formação de um objeto, na formação de uma coisa. Por exemplo, da agricultura, que nós podemos extrair lá no campo os vegetais, frutas, né, isso, hortaliças, e dos animais tem o boi, que nos fornece o couro, né, a vaca, que nos fornece o leite, a carne. Então, ali nós vamos fazendo o quê? Outros produtos a partir do desenvolvimento da zona rural, através ali das matérias-primas que são coletadas. Então, se inicia o processo de produção. Observem que essa imagem do lado que a Pra botou para vocês é aqui uma pilha de couro. Esse couro ele foi extraído do quê? Ou do boi, do cavalo, do carneiro, né? Animais que nós estudamos ali na pecuária que nos fornecem esse tipo de matéria-prima. E a partir desse couro irão se produzir, né, outros objetos. E para onde é que vai esse couro? Vai para as fábricas, para as indústrias, onde sofrerão um processo de transformação. De lá vai sair em forma de bolsa, de sapato, chapéu, cinto, entre outros produtos que são derivados do couro. Antigamente, o consumo, quando nós estamos em consumo, né, é quando as pessoas compram algo. Antigamente, o consumo ele não era tão alto, as pessoas consumiam à medida que elas precisavam, da sua necessidade. E ali, né, de acordo com o tempo, a população foi crescendo, então se tornou necessário criar fábricas, né, lugares de produção determinados ali para servir a população. Só que o que foi que aconteceu? O desenvolvimento do nosso planeta foi acontecendo cada vez mais acelerado, então tornaram-se ali necessário também a criação de indústrias mais avançadas com o uso da tecnologia, onde a produção seria em larga escala, né, para que daquela forma pudesse ali atender a demanda das pessoas, então o consumo. Mas vamos entender aí o que é consumo, que a Pro está falando consumo, fabricação, consumo. Então vamos lá. No nosso dia a dia, as propagandas, né? Lembra a propaganda que a gente vê na televisão, que a gente vê na internet, ou até mesmo nas ruas, nas placas, elas nos incentivam a comprar. Então, quando nós falamos em consumo, estamos falando em comprar. Comprar o quê? Comprar produtos, né? E ali são produtos o quê? Produtos novos. E na maioria das vezes nós temos o objetivo de substituir os produtos que nós tínhamos que eram mais antigos. E o que acontece aí algumas vezes? Esses produtos antigos que nós desejamos ali trocar por novos, às vezes eles são até úteis e podem ser utilizados. Observe aqui essas imagens que a Pro trouxe para vocês, onde está aqui expressando nitidamente o consumismo na escala que está hoje em dia, atualmente no nosso planeta, tá? Aqui são as reais situações. Observe essa moça, ela foi ao shopping e ela voltou com bastante sacolas, coisas até mesmo que ela não precisava comprar. Então, como nós vimos na nossa aula anterior, o consumismo ele se divide naquele consumismo essencial, né? Que nós compramos as coisas que nós realmente necessitamos para viver, como alimento, uma roupa, um calçado.
E tem aquele consumismo exagerado, quando as pessoas elas têm aquele desejo, aquela ânsia de comprar, né, coisas que ela não necessita, só mesmo por status social, para demonstrar que está acompanhando a moda, ou até mesmo por um problema psicológico, né, gerado ali, em algumas vezes, pelas propagandas, é o que nos incentiva a comprar. Nessa segunda imagem, olha só o que o garoto está dizendo, esse iPod novo tem mais de 1000 funções, então outra ferramenta também que vai alavancar o consumismo vai ser justamente o desenvolvimento tecnológico. As empresas estão cada vez mais inovando para chamar a nossa atenção, para colocar ali na nossa visão algo que seja atraente, que nos induza a querer comprar. E logo aqui do lado, o que esse rapaz está falando? Principalmente é de ficar logo para eu lucrar. Então, por trás de todo o consumismo tem ali uma parte negra, que é a parte que visa o lucro, o dinheiro. E aqui, tá vendo aqui? Do carrinho para o lixo. Então, aqui a durabilidade das coisas na nossa mão está sendo cada vez menor. E o consumismo ele tem algumas causas, né? Não é só as propagandas, mas a gente pode entender que através da propaganda nós identificamos uma causa do consumismo. Observe aqui essa imagem que a Prá botou, cuidado. O consumismo pode te consumir. Quando você imagina que está controlado, na verdade não está. A propaganda de um produto, a praticidade que o produto pode proporcionar, quando nós falamos em praticidade, é fácil de mexer, fácil de usar, rápido, seguro, não é isso? E até mesmo aquela característica que aquele objeto tem de demonstrar à sociedade, né, que ele é útil, né? Quando as pessoas imaginam que elas realmente precisam daquilo, mesmo elas não precisando, já estão sendo induzidas também pelo consumismo. E o consumismo, né, ele também vem com seus mecanismos, com as suas armas, né? E nos dias atuais foram inventadas várias formas de atrair ainda mais a prática do consumismo. Sabe quais são? O cartão de crédito, o crediário, os empréstimos, entre outras formas que tornassem ali possível a compra, o consumo, mesmo quando a pessoa não tem condições de comprar. E o consumismo ele vem causando aí, de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua evolução, ele vem causando impactos no nosso ambiente, na sociedade. Observe aqui, o que acontece? A vida agitada e o corre-corre nos levam a consumir produtos recicláveis, que são aqueles copos descartáveis, né? São ali canudinhos, entre outros produtos. Só que alguns produtos, eles não vão para a reciclagem, eles acabam ficando no meio ambiente, o que vai prejudicar. Com isso, a gente acaba, então, contribuindo para a degradação do meio ambiente e produzindo cada vez mais lixo e tornando aí cada dia mais consumista. Mas há sim uma forma de você evitar o consumismo, sabia disso? De você aí não ficar comprando coisas que você não necessita realmente. Observe aqui o que a gente pode estar fazendo, consumir produtos reciclados. Nós estamos ali ajudando o meio ambiente, estamos colaborando, né, isso para o desenvolvimento aí da natureza e também estamos poupando, né, no nosso bolso. Nós podemos também rejeitar produtos de recursos não renováveis, evitar produtos feitos com componentes nocivos, comprar apenas o que nós precisamos, necessitamos, doar aqueles objetos que nós não usamos mais, de maneira ali que eles ainda possam ser reutilizados, né? E também reutilizar embalagens assim que necessário. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa aula de geografia, né? Na verdade, uma revisão sobre o consumismo. E agora a Pró vai deixar um recadinho importante para você aqui antes da nossa próxima aula, tá bom? Olha só, meus amores, a Pró vai aproveitar esse intervalo aqui para dar um recadinho para vocês, sabe de quê? Das nossas provas. Então, lembre-se, meus amores, das nossas avaliações da segunda unidade, que irão acontecer que dia quarta-feira. Irão começar, na verdade, quarta-feira, dia 5 de agosto, hein? Então, quais são as regrinhas que a Pró sempre vem dizendo para vocês? Estejam fardados, sentadinhos na posição como se vocês estivessem na escola. Deixem o celular carregado, tá bom? Para não acontecer aí qualquer imprevisto. Fiquem atentos ao horário do link. A Pró não falou que era 7h30? Então, a partir de 7h30 ou até 5 minutinhos antes, vocês já ficam ligadinhos lá no grupo que a Pró vai mandar o link, tá bom? E caso dê 7h30 e a Pró não mandar o link, fique tranquilo, já esse link vai chegar. Não precisa ficar mandando mensagem para a prova, tá bom? E também não deixem para tirar as suas dúvidas no dia da prova, porque a prova não vai poder tirar dúvida no dia da prova. Então aproveitem hoje,
tá? Que a Pro tá aqui de plantão, caso vocês não entendam qualquer parte do assunto e não se sintam aí preparados ainda para fazer a Pro está aqui disponível para ensinar novamente a vocês. E vamos começar aqui, né? A nossa revisão, sabe de quê? De oficina de negócios. Pois é, hoje nós vamos aqui revisar, lembrar, na verdade, o que nós estudamos em sonhos e metas, o que cada um significa e a relação que um tem com o outro. Vamos lá? Então, vamos lembrar aqui, né? Todo mundo tem um sonho. Claro, eu também tenho um sonho. Pois é, a Pro é adulta, sim, verdade. Mas a Pro ainda não fez tudo aquilo que a Pro quer fazer na vida. Então, eu ainda tenho um sonho. E você também tem, né? Crescer, né? Se tornar um grande doutor, um grande engenheiro, um médico ou qualquer outro profissional de sua escolha. Independente do que você deseja ser quando você crescer, isso se torna um sonho no seu coraçãozinho. Ó, às vezes a gente tem até o sonho de comprar um carro, comprar uma casa, uma moto, de viajar para Paris, Caribe ou Dubai. Então o sonho se resume aos desejos do nosso coração. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, não é isso? E que nós queremos para a gente. Então vamos lá. Os sonhos eles se realizam quando nós temos algumas metas, então já entra a relação dos sonhos com as metas. Tá vendo essa moça aqui embaixo? Ela subiu uma escada, né? Ela foi subindo um degrau de cada vez para chegar hoje na posição que ela está. Tá vendo ali? O dinheiro, tá vendo a casa, e ela se tornou que uma grande executiva. A mesma coisa esse rapaz aqui do lado está fazendo, está subindo ali uma escada. Essa escada vai simbolizar as metas. E lá, o topo da escada vai chegar o quê? No sonho. Então, vamos entender aqui o que é meta? Vamos lá, ó. A relação da meta com o sonho, nós podemos dizer, né, que são etapas para serem cumpridas, ou degraus que nós precisamos subir, né, fases que nós precisamos aguardar na ordem, tudo isso em prol, sabe de quê? Do alcance ao objetivo principal. E qual é o objetivo principal? Exatamente, o nosso sonho, o desejo do nosso coração, aquilo que nós queremos muito. Eu queria muito fazer isso, então isso acaba se tornando um sonho para você. Então vamos lá. Ó, por exemplo, se você deseja ser um advogado quando você crescer, o que você vai precisar fazer, né? Se você quiser ser... Por exemplo, se você quiser crescer, se tornar um grande advogado, né? Aquela pessoa respeitável, com aquela aparência digna, né? Daquela vocação, o que você precisa fazer caso você queira se tornar um excelente advogado? Você precisa, então, ali determinar o seu objetivo, que é o seu sonho, identificar realmente o que o seu coração deseja. E depois disso, você vai estipular as etapas que você precisa cumprir para chegar a esse tão sonhado sonho. E se você quiser crescer, se tornar um grande advogado, né? Aquela pessoa respeitável, com aquela aparência digna, né? Daquela vocação, o que você precisa fazer caso você queira se tornar um excelente advogado? Você precisa, então, ali determinar o seu objetivo, que é o seu sonho, identificar realmente o que o seu coração deseja. E depois disso, você vai estipular as etapas que você precisa cumprir para chegar a esse tão sonhado sonho. E dentre as etapas que a Pro trouxe aqui para vocês para se tornar um grande advogado, observe aqui o que a gente precisa fazer. Ó, por exemplo, primeiro de tudo, a gente precisa estudar. As oportunidades não chegam para a nossa vida sem um estudo. A gente precisa, então, ó, ter essa chavinha que vai abrir a porta do sucesso. Então, sem estudo, as coisas ficam muito difíceis hoje em dia. Então, meus amores, eu sempre venho dizendo, valorizem os estudos. É a primeira etapa que a gente precisa aqui cumprir para chegar ao nosso tão sonhado, né, desejo. Então, vamos lá. E segundo, a gente tem o quê? Que se formar. Então, a gente tem que receber aquele diploma que a gente estudou. Tudo que a gente precisava aprender na escola, a gente já aprendeu, já se capacitou. Então, nós já estamos preparados. Preparados para quê? Para entrar em uma universidade. Então, a gente precisa, como terceira etapa, se dedicar bastante numa faculdade de advocacia, caso você queira ser um advogado. A Pro está usando como exemplo. Então, na faculdade de advocacia, você vai conhecer tudo relacionado àquela área, todo o conhecimento que você precisa adquirir para ser um bom profissional. E em quarto lugar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar no vestibular da OAB. Pois é, vocês sabem o que é OAB? Aqui é a Organização de Advogados do Brasil. Pois é, então não adianta só você estudar, você
conhecer. Você precisa, então, demonstrar que está preparado. Então, é uma etapa que a gente também precisa cumprir. E, por último, a gente precisa o quê? Entrar em ação, se especializar na área. Aí sim a gente vai ter chegado lá em cima, né? No topo da nossa escada. Cumprimos todas as nossas metas para se tornar um grande profissional, né? Então, aqui tudo vem aqui seguindo uma ordem, cada coisa precisa ser realizada no seu tempo. E lembra que a Pro falou para vocês sobre os tipos de sonho, que são sonhos a médio prazo, a longo prazo e aqueles sonhos também a curto prazo. Pois é, observe uma coisa, um sonho a curto prazo é aquele sonho que a gente pode realizar em pouco tempo. Como a própria palavra vem dizendo, curto, né? Por exemplo, você nunca comeu uma comida e você vê aquela comida. Aí você pede à mamãe, mamãe, eu quero muito comer aquela comida porque eu nunca comi. Então se torna o quê? Um desejo no seu coração. Esse desejo ele é caracterizado como sonho. Correto. Então você tem um sonho de comer aquela comida para sentir o sabor, saber qual é a diferença, qual é a novidade que você ainda não tinha visto. A mamãe, claro, se você pedir com educação, a mamãe compra e realiza o seu sonho. Então esse sonho foi o quê? A curto prazo. Mas há aqueles tipos de sonho a médio prazo que a gente precisa esperar um pouquinho para ser realizado. Por exemplo, a gente quer receber no Dia das Crianças uma bicicleta, uma bike daquelas legais. Se a gente está no início do ano, se o Dia das Crianças é em outubro, eu preciso o quê? Esperar até chegar aquela data para que aquele meu sonho seja o quê? Realizado. Então é um sonho que é a médio prazo. E aqueles sonhos a curto prazo é aquele tipo de sonho que a Pro falou, que às vezes a gente passa uma vida inteira planejando, demora bastante para você conseguir alcançar, porque exige muita dedicação, exige ali dinheiro, que a gente não realiza um sonho qualquer assim dessa maneira sem ter dinheiro. E para ter dinheiro a gente precisa o quê? Trabalhar. Então a gente tem que construir toda a nossa vida até chegar naquela posição em que nós temos a condição de realizar aquele sonho. Então aquele sonho vai ser caracterizado como sonho a longo prazo. Então, meus amores, essa aqui foi a nossa revisão de oficina. Espero que vocês tenham gostado e lembrado, né, do que a gente já estudou. E a prova deixar vocês aqui com o diário de hoje, tarefinha. Olha só, atividade de geografia no caderno, leitura no livro de português, ó, na página 123, vocês vão estar lendo direitinho, bonitinho, com atenção, e vão responder a tarefa que está nesse mesmo livro de português, páginas 124 e 125. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem que a Pro está aqui de plantão. Mandem essa tarefinha para a Pro hoje, viu? Não deixem para depois, para não embolar, ok? Até porque hoje é sexta-feira, você estuda de segunda a sexta, não é isso? Então, não precisa estar mandando no fim de semana a tarefa. Você estuda pela manhã, faz a tarefinha e manda para a Pro no mesmo dia. Beijo, meus amores. Até a próxima.